aqui. Vamos para o primeiro aqui. Convergência de salário na era de imigração em massa. Vamos ver aí o que a gente pode compreender desse box. Embora haja movimentos substanciais de pessoas entre os países no mundo moderno, a era verdadeiramente homérica de mobilidade da mão de obra, quando a imigração foi uma importante fonte de crescimento da população em alguns países, enquanto a emigração fez a população de outros países declinar, foi no final do século XIX e início do século XX, né? Tá aí de 1800 e pouco até digamos, talvez aí 1910, 1915. Em uma economia global, recentemente integrada por ferrovias, navios a vapor e cabos telégrafos, e ainda não sujeita a muitas restrições legais em matéria de imigração, dezenas de milhares de pessoas moveram-se por longas distâncias em busca de uma vida melhor. Os chineses mudaram-se para o Sudeste Asiático e a Califórnia, enquanto indígenas mudaram-se para a África e o Caribe. Além disso, um número substancial de japoneses mudou-se para o Brasil. Nós temos a maior colônia de japoneses fora do Japão. No entanto, a maior imigração envolveu pessoas da periferia da Europa, da Escandinávia, Irlanda, Itália, Europa Oriental, que se mudaram para lugares onde a terra era abundante e os salários eram elevados, como Estados Unidos, Canadá, Argentina e Austrália. Então, claro, uma imigração em busca de melhores condições de vida, né? Aí aqui na tabela 4.1, o salário real, né? Estados Unidos 100, né? Então veja, na Austrália se ganhava mais, mas era o fim do mundo, né? Percentual de aumento dos salários reais entre 1870 aumentou pouco, né? Aí você vê Irlanda, países de origem, ó, Itália, salário baixo, Noruega baixo, Suécia baixo, mas você olha que a Austrália mais longe, tem um salário, Canadá também com salário comparado com os Estados Unidos e o próprio Estados Unidos, né? E recebeu muita migração europeia. Esse processo causou o tipo de convergência dos salários reais que o nosso modelo prevê, né? Então, na verdade, sim. Então, veja, essa migração, qual foi a ideia desse gráfico? É que ocorreu uma convergência, né? Ocorreu uma convergência dos salários. Vamos botar aqui, ó. A tabela 4.1 mostra os salários reais em 1870 e sua mudança até a véspera da Primeira Guerra Mundial para 4 países de destino principais e 4 países de origem, os mais importantes. Como mostra a tabela, no início do período, os salários reais eram muito mais elevados no destino do que nos países de origem. Durante as 4 décadas seguintes, os salários reais aumentaram em todos os países, mas, com exceção de um aumento surpreendente no Canadá, cresceram muito mais depressa na origem do que nos países de destino. E aqui, ó, na verdade, o percentual de crescimento. Então, é mais ou menos o seguinte. As pessoas migraram da Irlanda, da Itália, da Noruega e da Suécia para a Argentina, Austrália, Canadá e Estados Unidos. Então, os salários lá reais ficaram maiores. Mas, olha, em sequência, e depois, os maiores percentuais de aumento foram nos países de origem. Por quê? Porque, consequentemente, faltavam trabalhadores. Que é aquele momento é o que a gente viu lá no gráfico. O país estrangeiro tem um salário mais alto lá, Argentina, Austrália, Canadá, Estados Unidos, porque, consequentemente, precisa de mão de obra. A migração vai para lá. Só que à medida que a migração vai aumentando a quantidade de trabalhadores, a remuneração vai aumentando, vai diminuindo. E, consequentemente, naquele país de origem, né, que seria o país que estaria perdendo trabalhadores, com menos trabalhadores, passa, portanto, a ter um percentual de aumento dos salários muito maior do que os países de destino. Então, de novo, ó, durante as 4 décadas seguintes, salários reais aumentaram em todos os países, mas cresceram muito mais na origem, que perderam os trabalhadores, que migraram, do que os países de destino, sugerindo que a imigração, na verdade, levou o mundo em direção a uma equalização dos salários.
Conforme documentado no estudo de caso sobre a economia dos Estados Unidos, as restrições legais puseram um fim à era da imigração em massa após a Primeira Guerra Mundial. Por isso e por outras razões, nomeadamente um declínio no comércio mundial e os efeitos diretos das duas primeiras guerras, a convergência nos salários reais chegou a um impasse e até mesmo se reverteu por várias décadas para continuar somente nos anos do pós-guerra. Então, aparentemente, em algum momento da história, a teoria ela tem, claro, exemplos reais, com dados, né, que vão comprovar, enfim, esse movimento teórico. Não isso não significa que sempre será assim, ok? Não significa que sempre será assim, não significa que ao longo da história sempre vai acontecer isso. Ou seja, em momentos de turbulência, como das guerras, provavelmente isso não acontece. Agora, o mais importante, deixa eu só voltar aqui que eu lembrei, é esse fato, né? Ou seja, até a Primeira Guerra Mundial, mais ou menos, você não tinha regras de migração, né? Enfim, os países recebiam e enviavam estrangeiros tranquilamente. A partir daí, a gente viveu uma era, ou a gente vive numa era, em que a migração, ela hoje existe de muita documentação, enfim, você tem que ter passaporte, visto disso, visto daquilo, e etc, 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 o que faz com que, claro, o movimento migratório se torne hoje, na verdade, um problema, inclusive social, né? Porque você não tem